Você já se sentiu invisível aos olhos da prosperidade? Como se o universo tivesse esquecido de distribuir as bênçãos financeiras no seu caminho. Sabe aquela sensação de ver os outros conquistando a independência financeira enquanto você continua na mesma luta diária? Pois, saiba que existe um segredo guardado por décadas, uma revelação que poucos conhecem e que tem o poder de transformar completamente sua realidade financeira. E esse segredo vem das mãos estigmatizadas de um dos santos mais poderosos e misteriosos da história, Padre Pio. Hoje vou compartilhar com você algo que muitos prefeririam que permanecesse oculto. Uma combinação de 5 números sagrados que carregam a energia transformadora de Padre Pio. Números que abriram as portas da abundância para pessoas comuns como você e eu. Pessoas que estavam afogadas em dívidas, sem perspectivas, sentindo o peso da escassez em seus ombros e que, após conhecerem e aplicarem o poder desses números, viram sua sorte mudar da água para o vinho. Antes de revelar essa combinação, preciso de fazer um alerta. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é apenas mais uma superstição ou promessa vazia. É um conhecimento ancestral que conecta o mundo espiritual com as leis da prosperidade material. Um conhecimento que nas mãos certas e com a intenção correta pode destravar as portas da fortuna que por tanto tempo estiveram fechadas para você. Meu nome é Paulo e minha vida também foi transformada por esses números. Passei anos estudando a vida e os milagres de Padre Pio, mergulhando nos mistérios que cercam sua existência, desvendando os códigos ocultos em suas palavras e ações. E o que descobri vai muito além do que a maioria das pessoas jamais imaginou. É sobre isso que vamos falar hoje. Talvez você esteja se perguntando quem foi Padre Pio e por seus números teriam tanto poder? Vamos começar pelo começo. Padre Pio, nascido Francesco Foroni, foi um sacerdote italiano que viveu entre 1887 e 1968, mas ele não era um padre comum. Desde jovem, Padre Pio manifestava dons extraordinários, como o da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o que realmente o tornou famoso foram os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que apareceram em seu corpo em 1918 e permaneceram abertas e sangrando por 50 anos até o dia de sua morte. A ciência jamais conseguiu explicar esse fenômeno. Médicos do mundo inteiro examinaram as chagas e ficaram perplexos. Não havia infecção, não cicatrizavam e não havia explicação médica para o fato de sangrarem continuamente por 5 décadas. Era como se o próprio tempo se recusasse a curar aquelas feridas sagradas, como se elas existissem em uma dimensão além da nossa compreensão material. E é justamente aí que começa o mistério dos 5 números. Cada uma das chagas de Padre Pio, nas mãos, nos pés e no lado, correspondia a um número específico. Números que, segundo os relatos de pessoas próximas ao santo, ele sussurrava durante seus momentos de êxtase e comunicação com o divino. Números que, quando combinados na sequência correta, criavam um canal direto com as energias da abundância. Durante sua vida, Padre Pio realizou incontáveis milagres, curas inexplicáveis, profecias que se concretizaram, revelações de segredos que ninguém poderia conhecer. Ele tinha o dom de ler almas, de enxergar o passado e o futuro das pessoas que o procuravam. E muitos relataram que após encontros com o Padre, suas vidas mudaram drasticamente, especialmente no aspecto financeiro. Uma dessas pessoas foi Maria Concetta, uma viúva italiana que vivia na miséria após perder o marido na Segunda Guerra Mundial. Desesperada, com 3 filhos para criar e afundada em dívidas, ela viajou até San Giovanni Rotondo para pedir a bênção de Padre Pio. Após uma breve conversa, ele segurou suas mãos, olhou profundamente em seus olhos e sussurrou 5 números. Anote esses números e use-os com fé. A providência divina vai se manifestar, disse ele. Maria não entendeu imediatamente, mas anotou os números e, ao retornar para casa, decidiu usar aquela sequência em um bilhete de loteria. O resultado? Ela ganhou um prêmio que, embora não fosse o principal,
Foi suficiente para pagar todas as suas dívidas e recomeçar sua vida. Nos anos seguintes, sempre utilizando aquela mesma combinação em diferentes contextos, Maria prosperou de forma inexplicável. Oportunidades surgiam, do nada, negócios davam certo e a abundância finalmente bateu à sua porta. Essa não foi a única história. Giuseppe Marin, um agricultor, que perdeu tudo após uma grande seca, também teve sua vida transformada após receber os 5 números de Padre Pio. Antônio Ferraz, um comerciante à beira da falência, Lúcia Montini, uma professora que não conseguia emprego. Todos eles, após conhecerem e aplicarem o poder dos 5 números sagrados, viram sua sorte mudar completamente. Mas o que exatamente são esses números? O que eles significam? E como eles podem transformar sua vida financeira? É isso que vamos descobrir agora. Os 5 números sagrados de Padre Pio são 7, 23, 31, 42 e 58. Cada um deles carrega uma vibração específica e está conectado a um aspecto diferente da prosperidade. Juntos, eles formam um código que, segundo os estudos da numerologia sagrada, tem o poder de sintonizar sua energia com a frequência da abundância universal. O número 7 representa a perfeição divina, a conexão com o espiritual. É o número dos 7 dias da criação, dos 7 sacramentos, das 7 virtudes. Na vida de Padre Pio, o número 7 aparecia constantemente. Ele nasceu no dia 25 de maio, 27. Recebeu os estigmas aos 31 anos, 3 Blasio Mars 3, R7 e faleceu aos 81 anos, 81. Guisnove, que na numerologia sagrada é 3 a 3, a perfeição da perfeição. O número 23 está relacionado à manifestação material dos desejos. É a união do 2, que representa o equilíbrio, e a dualidade com o 3, que simboliza a criação e a expressão. O 23 é considerado por muitos numerólogos como o número da sorte por excelência, capaz de transformar pensamentos em realidade concreta. O número 31 carrega a energia da proteção divina contra perdas financeiras. É o escudo que afasta a escassez e atrai a segurança material. Na vida de Padre Pio, o 31 aparecia em momentos cruciais. Foi no dia 31 que ele recebeu uma revelação sobre o futuro econômico da Itália, prevendo com precisão a recuperação do país após a guerra. O número 42 é o símbolo da multiplicação dos recursos. É como o milagre da multiplicação dos pães, representando a capacidade de fazer pouco se transformar em muito. Na numerologia bíblica, 42 é associado a períodos de provação, seguidos de grande abundância. Por fim, o número 58 é o catalisador, o ativador, que põe em movimento as energias dos outros 4 números. É a chave que abre as portas da prosperidade, representando a transformação radical da condição financeira. Esses 5 números, quando utilizados juntos e com a intenção correta, criam um campo magnético ao seu redor, atraindo oportunidades, sincronicidades e manifestações materiais que podem parecer verdadeiros milagres para quem observa de fora. Mas antes que você saia correndo para jogar esses números na loteria, preciso te explicar que não é apenas sobre usá-los em jogos de azar. O verdadeiro poder desses números se manifesta quando você os incorpora conscientemente em sua vida diária, criando uma conexão profunda com suas vibrações. Vou-te contar como Antônio, um homem de 58 anos do interior de Minas Gerais, aplicou esses números e transformou completamente sua realidade financeira. Antônio trabalhava como vendedor em uma pequena loja de materiais de construção e mal conseguia pagar suas contas. A situação era tão difícil que aos 58 anos ele não tinha nenhuma reserva financeira e vivia com medo do futuro. Após conhecer os 5 números sagrados de Padre P, através de um amigo que havia visitado San Giovanni Rotondo, Antônio decidiu incorporá-los em sua vida. Ele começou anotando os números em um pequeno papel que carregava sempre na carteira. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, ele olhava para aqueles números e repetia uma oração de gratidão, como se a abundância já fosse realidade em sua vida. Em seguida,
Antônio começou a usar os números de formas criativas no seu dia a dia. Ele organizou seu horário de trabalho para fazer 7 contatos importantes por dia com potenciais clientes. Separou 23 minutos todas as manhãs para visualizar seus objetivos financeiros. Definiu a meta de economizar 31 por dia. Não importa o quanto ganhasse, organizou seus produtos em grupos de 42 itens para facilitar o controle de estoque e estabeleceu o objetivo de fechar 58 vendas significativas por mês. O resultado? Em menos de 3 meses, Antônio se tornou o vendedor com maior desempenho da loja. Em 6 meses, o dono do estabelecimento o convidou para ser sócio. Em 1 ano, eles abriram uma segunda unidade e hoje, 3 anos depois, Antônio é proprietário de uma rede de lojas de materiais de construção e conseguiu uma independência financeira que jamais imaginou ser possível. Não foram os números em si que mudaram minha vida, conta Antônio. Foi a forma como eles me ajudaram a organizar meus pensamentos, a estabelecer metas claras e a manter a fé mesmo nos momentos difíceis. É como se esses números fossem um canal direto com algo maior. Uma força que sempre esteve disponível, mas que eu não sabia como acessar. A história de Antônio não é única. Conheço dezenas de pessoas que tiveram suas vidas transformadas ao incorporar os 5 números sagrados de Padre Pio em suas rotinas. E o mais interessante é que cada uma delas encontrou uma forma diferente de utilizar esse conhecimento. Maria, uma professora aposentada de 67 anos, usou os números para organizar suas finanças pessoais. Ela dividiu seu orçamento em 7 categorias principais. Reservava 23% de sua renda para investimentos, pagava todas as suas contas até o dia 31 de cada mês, estabeleceu uma meta de crescimento patrimonial de 42% ao ano e definiu que se aposentaria completamente quando seu patrimônio atingisse 58 vezes seu custo de vida anual. Em 5 anos, ela multiplicou suas economias de forma que nem os consultores financeiros conseguiam explicar. João, um pequeno agricultor de 49 anos, aplicou os números em sua produção. Ele dividiu sua propriedade em 7 áreas diferentes, plantou 23 variedades de produtos, estabeleceu ciclos de colheita de 31 dias, implementou um sistema de irrigação que economizava 42% de água e conseguiu aumentar sua produtividade em 58%. O resultado foi uma transformação completa em sua fazenda, que passou de uma propriedade à beira da falência para um modelo de produtividade na região. Esses exemplos mostram que os 5 números sagrados de Padre Pio não são uma fórmula mágica que funciona automaticamente. Eles são ferramentas poderosas que, quando utilizadas com fé, disciplina e criatividade, abrem canais para que a abundância flua naturalmente em sua direção. E isso me leva a uma pergunta importante. Por que esse conhecimento não é amplamente divulgado? Porque as pessoas continuam vivendo em dificuldades financeiras quando existe uma chave tão poderosa para a prosperidade? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, complexa. Este conhecimento foi mantido em segredo por décadas, porque ele desafia as estruturas estabelecidas de poder e controle. Pense bem, se todas as pessoas tivessem acesso a ferramentas que lhes permitissem conquistar a independência financeira, como as instituições manteriam seu domínio sobre elas? Além disso, existe um aspecto espiritual nessa questão. O próprio Padre Pio dizia que o conhecimento sagrado deveria ser revelado apenas para aqueles que estivessem verdadeiramente prontos para recebê-lo. Pessoas cuja intenção fosse não apenas enriquecer, mas usar a prosperidade para propósitos elevados, para ajudar os outros e fazer a diferença no mundo. E é por isso que esse conhecimento está chegando até você agora. Não é coincidência que você esteja assistindo este vídeo. As sincronicidades do universo fizeram com que essa informação chegasse até você exatamente no momento em que você está pronto para recebê-la e utilizá-la de forma consciente e positiva. Mas antes de continuarmos, preciso fazer um alerta importante. Os 5 números sagrados de Padre Pio não são um atalho para a riqueza fácil. Eles não substituem o trabalho,
a dedicação e a perseverança. O que eles fazem é amplificar seus esforços, alinhar suas energias e criar um campo magnético que atrai oportunidades e manifestações materiais compatíveis com seus verdadeiros desejos e necessidades. É como plantar uma semente. Os números são a semente, mas você ainda precisa preparar o solo, regar diariamente, proteger contra as pragas e ter paciência até a colheita. A diferença é que com essa semente especial, a colheita será muito mais abundante do que você jamais imaginou possível. Agora, vamos ao ponto mais importante. Como você pode começar a usar os 5 números sagrados de Padre Pio para transformar sua vida financeira a partir de hoje? Vou compartilhar com você um método simples, mas extremamente poderoso, que tem ajudado milhares de pessoas a manifestarem prosperidade em suas vidas. É um processo de 5 etapas, cada uma conectada a um dos números sagrados. A primeira etapa está relacionada ao número 7 e consiste em criar uma conexão espiritual com a energia da abundância. Todos os dias pela manhã, separe 7 minutos para um ritual simples. Encontre um lugar tranquilo em sua casa. Acenda uma vela, se possível branca ou dourada. Respire profundamente 7 vezes e repita a seguinte afirmação: eu sou um canal aberto para a prosperidade divina. Através da intercessão de Padre Pio, recebo abundância em todas as áreas da minha vida. A segunda etapa está vinculada ao número 23 e foca na visualização criativa. Dedique 23 minutos por dia para visualizar em detalhes a realidade financeira que deseja criar. Veja-se vivendo na casa dos seus sonhos com estabilidade financeira, ajudando as pessoas que ama, realizando viagens, tendo tempo livre. Quanto mais detalhada for sua visualização, mais poderosa será a manifestação. A terceira etapa corresponde ao número 31 e envolve ações concretas para proteger e multiplicar seus recursos. Defina 31 pequenas ações que você pode realizar nos próximos 31 dias para melhorar sua situação financeira. Pode ser economizar um valor específico por dia, estudar sobre investimentos, desenvolver uma nova habilidade que possa gerar renda, reorganizar suas dívidas. O importante é agir consistentemente, um passo de cada vez. A quarta etapa está associada ao número 42 e trata da multiplicação através da gratidão. Durante 42 dias consecutivos, anote em um caderno 3 coisas pelas quais você é grato financeiramente. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo que agradecer. Um talento que pode gerar renda, uma conta que você conseguiu pagar, uma oportunidade que surgiu. A gratidão é o solo fértil, onde a semente da prosperidade se desenvolve. A quinta e última etapa se conecta ao número 58 e representa a ativação completa do Código da Abundância. Chegou o momento de criar um símbolo pessoal que represente os 5 números sagrados em sua vida. Pode ser um desenho, um objeto, uma combinação de cores, algo que sempre que você olhar lembrará do poder transformador desses números. Mantenha esse símbolo em um lugar onde você possa vê-lo várias vezes ao dia, especialmente em seu local de trabalho ou onde toma decisões financeiras. Ao seguir essas 5 etapas com disciplina e fé, você estará criando um campo energético poderoso ao seu redor. Um campo que sintoniza sua frequência pessoal com a vibração da abundância universal. E é nesse estado de alinhamento que os milagres começam a acontecer. Lembro-me de Dona Sebastiana, uma senhora de 72 anos que conhecia em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Ela vivia com uma aposentadoria mínima e enfrentava sérias dificuldades para comprar seus medicamentos e ajudar a família. Após conhecer os 5 números sagrados de Padre Pio, ela começou a aplicar o método que acabei de compartilhar com você. Nos primeiros dias, nada de extraordinário aconteceu, mas Dona Sebastiana persistiu, mantendo sua fé inabalável. No 23º dia, ela recebeu uma ligação inesperada. Um terreno que seu falecido marido havia comprado décadas atrás e que todos acreditavam não valer quase nada. Estava agora em uma área de expansão da cidade e uma construtora queria adquirir.
lo por um valor muito acima do mercado. Essa venda não apenas resolveu todos os problemas financeiros de Dona Sebastiana, como também permitiu que ela realizasse o sonho de ajudar seus netos a cursarem a faculdade. Não foi coincidência, ela me disse com os olhos marejados. Foi Padre Pio intercedendo por mim através dos números sagrados. A história de Dona Sebastiana exemplifica algo fundamental sobre os 5 números. Eles trabalham em sintonia com o seu propósito de vida e com as sincronicidades do universo. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de alinhar-se com sua verdadeira missão e com a abundância que naturalmente flui quando você está no caminho certo. E isso me leva a uma reflexão importante. A verdadeira prosperidade não é apenas material. Ela engloba saúde, relacionamentos, paz interior, propósito de vida. Os 5 números sagrados de Padre Pio atuam em todas essas dimensões, criando uma experiência de abundância integral. É por isso que muitas pessoas relatam que após começarem a trabalhar com esses números, não apenas sua situação financeira melhorou, mas toda a sua vida se transformou. Problemas de saúde de longa data desapareceram, relacionamentos conflituosos se harmonizaram, oportunidades profissionais surgiram do nada e uma sensação de paz e propósito preencheu seus dias. Essa transformação integral acontece porque ao se conectar com a energia dos 5 números, você está essencialmente se reconectando com sua própria natureza divina, com sua capacidade inata de co-criar sua realidade. É como se os números fossem chaves que destrancam portas dentro de você, liberando potenciais que sempre estiveram lá, mas que permaneciam adormecidos. Pense nos 5 números como um código sagrado que reprograma sua relação com a abundância. Ao trabalhar consistentemente com eles, você está literalmente reconfigurando seus padrões mentais, emocionais e energéticos relacionados à prosperidade. Está substituindo limitações por possibilidades, escassez por abundância, medo por confiança. E o mais incrível é que essa transformação ocorre de forma natural e gradual. Não é um processo forçado ou artificial. É como o amanhecer, quando a escuridão da noite dá lugar à luz do dia, não de uma só vez, mas em um gradiente suave que permite que seus olhos se ajustem. É importante ressaltar que cada pessoa terá uma experiência única com os 5 números sagrados. Alguns verão resultados quase imediatos, enquanto para outros o processo será mais gradual. Alguns experimentarão mudanças dramáticas, enquanto outros notarão transformações mais sutis, mas igualmente profundas. O que determina essa diferença? Principalmente sua receptividade, sua fé e sua consistência na prática. Quanto mais aberto você estiver para receber, quanto mais profunda for sua crença no poder transformador dos números e quanto mais disciplinado for em sua prática diária, mais rápidos e evidentes serão os resultados. Lembro-me de Paulo, um empresário de 53 anos que estava à beira da falência. Suas dívidas eram tantas que ele não conseguia mais dormir à noite. Sua esposa ameaçava deixá-lo. Seus filhos estavam desapontados e ele sentia que havia falhado como provedor e como homem. Quando conheceu os 5 números sagrados de Padre Pio, Paulo estava cético. Não acredito nessas coisas, ele me disse, mas sua situação era tão desesperadora que ele decidiu tentar mesmo assim. O que eu tenho a perder? Questionou. Nos primeiros dias, Paulo aplicou o método mecanicamente, sem muita fé, mas aos poucos algo começou a mudar dentro dele. Ele começou a sentir uma paz que não experimentava há anos. Suas noites de insônia deram lugar a um sono profundo e reparador. E o mais importante, ele começou a enxergar soluções para seus problemas financeiros, que antes não conseguia ver. Uma ideia inovadora para reestruturar sua empresa surgiu durante uma de suas sessões de visualização. Um cliente antigo, com quem havia perdido contato, ligou do nada oferecendo uma parceria. Um banco que antes havia negado empréstimos aceitou renegociar suas dívidas em condições muito mais favoráveis. Em 6 meses, Paulo não apenas evitou a falência, como colocou sua empresa de volta nos trilhos. Em um ano estava faturando mais do que nunca e hoje,
3 anos depois. Ele expandiu os negócios para 3 estados e criou uma fundação para ajudar outros empresários em dificuldades. Os números não apenas salvaram minha empresa, confessa Paulo. Eles salvaram meu casamento, minha autoestima, minha vida. Me reconectaram com algo maior, com uma força que sempre esteve disponível, mas que eu havia esquecido como acessar. A história de Paulo ilustra um ponto crucial. Os 5 números sagrados de Padre Pio não apenas mudam sua realidade externa, mas transformam fundamentalmente sua realidade interna. Eles alteram a forma como você se vê, como percebe o mundo, como se relaciona com o dinheiro e com a vida. E é essa transformação interna que sustenta as mudanças externas, porque no final das contas sua realidade material é sempre um reflexo do seu estado interior. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor não tem escolha a não ser mudar também. Isso me leva a uma questão importante. Os 5 números funcionam para todo mundo? A resposta é sim, desde que você os utilize com a intenção correta e esteja disposto a fazer sua parte no processo. Os números são como uma semente de carvalho. Ela contém todo o potencial para se tornar uma árvore majestosa, mas precisa ser plantada no solo adequado, receber água e luz suficientes e ter tempo para crescer. Da mesma forma, os 5 números contêm todo o potencial para transformar sua vida financeira, mas você precisa criar as condições adequadas para que esse potencial se manifeste. E quais são essas condições? Primeiro, a pureza de intenção. Seu desejo de prosperidade deve vir de um lugar de amor, não de medo ou ganância. Você quer ser próspero para ter mais para compartilhar, para fazer a diferença no mundo, para ajudar aqueles que ama. Essa intenção elevada amplifica o poder dos números. Segundo, a fé inabalável. Não uma fé cega, mas uma confiança profunda baseada na compreensão de que você está trabalhando com leis universais, com princípios que têm funcionado há milénios. É a certeza de que se você plantar uma semente de maçã e cuidar dela adequadamente, ela inevitavelmente se tornará uma macieira e dará frutos. Terceiro, a persistência diária. A transformação raramente acontece da noite para o dia. É um processo gradual que exige consistência e paciência. Cada dia que você trabalha com os 5 números é como dar mais um passo em direção ao seu destino de prosperidade. Não importa o quão pequeno pareça esse passo, o importante é continuar caminhando. E quarto, a gratidão constante. A gratidão é o solo fértil, onde a semente da prosperidade floresce. Agradeça não apenas pelo que já tem, mas também pelo que está a caminho, pelas bênçãos que ainda não pode ver, mas que já estão sendo preparadas para você. Quando essas 4 condições estão presentes, os 5 números sagrados de Padre Pio operam com seu máximo potencial, criando uma ponte entre o mundo espiritual e o material, entre suas aspirações mais elevadas e sua realidade concreta. E agora chegamos ao momento da decisão. Você está pronto para dar o próximo passo? Está disposto a abrir seu coração e sua mente para esse conhecimento sagrado que tem o poder de transformar completamente sua vida financeira? Se a resposta for sim, quero-te fazer um convite especial. Nos próximos dias, aplique o método que compartilhei com você. Trabalhe com os 5 números sagrados de Padre Pio: 7, 23, 31, 42 e 58. Siga as 5 etapas que expliquei detalhadamente e observe-as transformações que começarão a acontecer em sua vida. Pode ser que no início você não note nada de extraordinário, talvez apenas uma sensação de paz, uma clareza maior sobre seus objetivos, uma ideia criativa que surge do nada. Mas, com o tempo você começará a perceber sincronicidades, oportunidades inesperadas. Portas se abrindo em áreas que antes pareciam completamente bloqueadas. E quando isso acontecer, lembre-se, não é coincidência. É o resultado direto do seu trabalho com os 5 números sagrados, da sua conexão com essa energia transformadora que esteve disponível por séculos, mas que poucos conheciam. Padre Pio, em um de seus momentos de êxtase, disse algo profundo que resume perfeitamente o que estamos discutindo aqui.
Os milagres acontecem, não em oposição à natureza, mas em oposição ao que conhecemos da natureza. Os 5 números sagrados não violam nenhuma lei natural. Eles simplesmente operam em um nível mais profundo da realidade, um nível que a maioria das pessoas desconhece, mas que está acessível para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E você, meu amigo, minha amiga, foi escolhido para receber esse conhecimento. Não por acaso, mas porque sua alma está pronta para dar esse salto para um novo patamar de consciência e manifestação. Você está pronto para deixar para trás as limitações do passado e abraçar um futuro de abundância ilimitada. Sei que pode parecer difícil de acreditar, especialmente se você passou anos lutando contra dificuldades financeiras. O condicionamento da escassez pode estar profundamente enraizado em sua mente, mas peço que abra seu coração para essa possibilidade. Dê a si mesmo essa chance. Você não tem nada a perder e um mundo de abundância a ganhar. Lembre-se, os 5 números sagrados de Padre Pio, 7, 23, 31, 42 e 58, são mais do que simples dígitos. Eles são portais para uma nova realidade, chaves que destrancam portas que você nem sabia que existiam. Eles são sua passagem para uma vida de prosperidade, propósito e paz. E, se em algum momento do caminho você sentir dúvidas ou desânimo, lembre-se das palavras do próprio Padre Pio. Ore, tenha fé e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. A abundância que você busca já é sua por direito divino. Os 5 números são apenas o caminho para reclamar essa herança. Agora, antes de nos despedirmos, quero-te fazer um pedido especial. Se este conhecimento tocou seu coração, se você sentiu uma ressonância profunda com o que compartilhei, por favor, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que está precisando de esperança, de uma nova perspectiva, de uma chance de transformação. Ao fazer isso, você estará multiplicando as bênçãos em sua própria vida, pois dar é a mais alta expressão do receber. E não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar recebendo revelações como esta. Estamos apenas arranhando a superfície de um conhecimento ancestral que tem o poder de transformar não apenas sua vida financeira, mas todo o seu ser. Há muito mais para compartilhar, muito mais para descobrir. Juntos nessa jornada de crescimento e expansão. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra revelações ainda mais profundas sobre os mistérios sagrados que podem elevar sua vida. Há patamares que você jamais imaginou possíveis. A abundância divina está-te esperando. Basta dar o próximo passo. Que a luz e a intercessão de Padre Pio iluminem seu caminho. Que os 5 números sagrados abram as portas da prosperidade em sua vida. E que você se torne um canal de bênçãos para todos ao seu redor. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdadeira riqueza começa quando você descobre o tesouro que sempre esteve dentro de você.